Hola, buenas. Vamos a seguir entonces hoy con nuestro repaso que habla entonces acerca de los pronombres. Mira, ya hemos visto entonces los pronombres que habíamos trabajado en el nivel iniciante e intermediario. Hoy vamos a trabajar la posición de los pronombres de objeto. Son aquellos pronombres que habíamos visto que son átonos, ou seja, que acompanham a um verbo. Então, nós vamos ver esses pronomes que acompanham um verbo, que podem ser ali de objeto direto ou indireto, como nós vimos na aula passada. Onde é que eles vão ficar nas frases? Se eles vão ser utilizados com verbos, eles vêm antes ou vêm depois desses verbos? Quando é que isso acontece? Quando é que vem antes? ¿Tá? Entonces, bueno, seguimos hoy nuestra clase hablando acerca de esto. La primera cosa que tenemos aquí son con verbos conjugados, imperativo negativo, el pronombre precede al verbo, ou seja, viene antes. Então, se eu tiver um verbo conjugado, em presente, passado, futuro, eu vou usar o pronome sempre antes, tá? Então, aqui, me encanta cantar canciones. Aqui tá no presente, mas aí eu conjuguei o verbo encantar, o pronome veio antes. Se tivesse no passado, eu também utilizaria dessa forma. Eu diria, sei lá, me encantou. Me encantou cantar canciones. Ah, no futuro, me encantará cantar canciones, ok? Então, independente do tempo, se é presente, passado ou futuro, se eu conjuguei o verbo, eu vou utilizar, então, esse pronome antes, ok? E também vou utilizar antes em imperativo ou negativo. Já havíamos visto um pouco isto. Imperativo negativo é quando eu peço para alguém não fazer algo. Então, quando eu digo, não me cantes canciones, esse me veio antes do verbo, porque aqui eu estou pedindo que alguém não faça algo, tá? Eu posso dizer assim para uma pessoa, no te levantes ahora, no te levantes ahora. Então, aqui, eu pedi para alguém não fazer algo, assim que se eu utilizar algum pronome, ele veio antes do verbo, ok? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a seguir. En frases con gerúndio o infinitivo, ele pode ser utilizado de duas maneiras. Gerúndio é aquele tempo que nós falamos de ação e desenvolvimento. Então, quando eu digo assim, estou fazendo, estou haciendo, ok? E aí, o infinitivo é o verbo sem conjugar. Quando o verbo está sem conjugar, eu também posso usar de duas formas. Então, olha aqui. Quero cantar outra canção. Eu substituindo canção por outra canção por lá, né, pelo pronome lá, eu posso utilizar aqui antes, la quiero cantar ou quiero cantarla. Vejam, o verbo cantar não está conjugado, tá? E esse lá tem relação com o verbo cantar. Então, eu posso utilizar este lá antes do primeiro verbo ou depois do verbo cantar. Se eu utilizar depois, ele vem grudadinho, ó, não tem espaço, não tem hífen, não tem nada, ok? Então, la quiero cantar ou quiero cantarla. As duas formas são corretas. Eu também posso utilizar antes do primeiro verbo se eu estiver falando do gerúndio. Estou cantando canciones. Eu substituí canciones por las. Aqui eu usei antes do primeiro verbo, do verbo estar. Las estou cantando. Ou eu poderia dizer estou cantando las. Ok? Novamente, se vier antes deste primeiro verbo, separado. Se vier depois do verbo principal ali, ela vem junto, sem hífen, sem nada, ok? As duas formas são corretas. Nesse caso aqui, eu até tive que acrescentar um acento, ó, la tilde, porque como nós vimos já em alguns momentos, como em português, proparoxítonas são acentuadas, ou seja,
esdrújulas llevan la tilde. Então, 1, 2, 3, la tercera sílaba detrás hacia la primera parte está mais forte, assim que eu tenho que poner la tilde. Eu preciso colocar, então, o acento agudo, que em espanhol se chama tilde, vale? Então, quando vocês colocarem um pronome no final de um verbo, no gerúndio, é importante que vocês vejam essa terceira sílaba do final, né, para o começo, ela ficou mais forte? Se sim, vocês precisam colocar um acento, tá? Isso vai acontecer em vários casos. Por exemplo, estamos levantándonos. Eu digo levantándonos, 1, 2, 3, entonces aquí tengo que poner también la tilde, la acentuación escrita, ¿vale? ¿Sí? Entonces aquí tenemos un segundo caso de posición de estos pronombres. En el tercer caso, hablamos de un imperativo afirmativo. Então, esse imperativo afirmativo é o quê? Pedir para que alguém faça algo. Nós já vimos o negativo, ou seja, eu digo não faça. Agora, quando eu peço para alguém fazer, eu digo que é o imperativo afirmativo. El pronombre, entonces, va siempre unido al verbo y detrás. Então, aqui eu vou utilizar sempre o pronome depois, tá? Então, por exemplo, quando eu digo para as pessoas assim, para alguém, né, para tu, canta las canciones outra vez, e eu substituo las canciones por las, eu digo cántalas outra vez, ok? Então, aqui eu estou pedindo que se faça algo. Lembrando que se eu peço para não fazer, o pronome vem antes. Então, se eu dissesse não cante outra vez, eu diria no las canta outra vez. No las cante outra vez, perdão, ok? Então, canta-las outra vez ou no las cante outra vez. Tudo bem? Aqui, como no caso do gerúndio, adicionar esse pronome adiciona outra sílaba. E aí, muitas vezes, isso faz com que essa terceira aqui fique mais forte. E aí, eu vou adicionar também, ó, uma acentuação. Ok? Sim? Então, por exemplo, quando eu falo dígame, ou seja, diga para mim, esse dígame, o di, ficou mais forte. 1, 2, 3, acentuação no i. Dígame. Ok? Então, fiquem sempre bastante atentos a essa questão da acentuação quando você adiciona o pronome no final do verbo. Porque muitas vezes vocês vão precisar utilizar la tilde, ok? Bueno, seguimos entonces con un otro caso. Cuando se utilizan tanto un pronombre de objeto indirecto como uno directo, el indirecto precederá al directo. Então, o que eu quero dizer? Muitas vezes, nós vamos usar dois pronomes seguidos. Nós tínhamos visto isso na aula anterior, quando eu dizia para vocês, olha, lembrem-se que quando vocês utilizarem o pronome le, seguido de um pronome lá, lo, enfim, que comece por L também, vocês precisam substituí-lo pelo se. Então, ao invés de dizer assim, le las compré, vocês vão dizer se las compré. Ou seja, eu utilizei dois pronomes seguidos. O pronome que vem primeiro sempre é de objeto indireto, ok? E depois o de objeto direto. Para tentar transformar isso numa coisa um pouco mais fácil para vocês, lembrem-se do seguinte, objeto indireto nem sempre é pessoa, mas na maioria dos casos é. Então, para vocês se lembrarem dessa ordem, lembrem-se sempre do seguinte, personas antes que coisas. Então, pessoas antes que coisas. E aí vocês vão sempre se lembrar do posicionamento desses pronomes. Olha o exemplo aqui. ¿Dónde has comprado la guitarra? É a pergunta. E a resposta? Me la regaló mi madre. Ou seja, me es indirecto porque responde a la pergunta para ou a quién. Então, para quem ela comprou? A quem ela comprou? E aí, o lá vai ser
directo, porque ele responde o quê? La guitarra, né? Entonces, ¿qué? Entonces, aqui, primeiro, personas, depois, cosa. Ok? Então, lembre-se, nem sempre o objeto indirecto é persona, pero la mayoría de las veces sí. ¿Vale? Bueno, seguimos entonces hablando de esta ubicación de pronombres, da localização dos pronomes. Dos nombres que comecem por L não podem ser seguidos. Então, essa é aquela regra que eu falei na outra aula, repeti há pouco, que é, se eu tenho dois pronomes começados por L, o primeiro, o indirecto, eu mudo por C. Então, canto canciones a mi novia. A quien? A ella. Então, eu diria le. Le canto canciones. Ficaria assim. Le canto canciones. Aí eu falo assim, mas eu quero substituir o canciones também. Então, eu substituo por lá. Eu diria, le las canto. Não, porque aqui eu repito o som do L. Então, isso aqui está errado, como coloca aqui, né? Isso aqui está errado. Eu tenho que substituir o le por se. Se las canto. ¿Vale? Pues bien, hablamos bastante de esta regla ya. Aquí entonces, para terminar, ejercicios. Tenemos un primer ejercicio para elegir un pronombre personal tónico adecuado, acordándonos que esto aquí quiere decir, para que vosotros entonces utilicéis no necesariamente acompañado de un verbo el pronombre, ¿vale? Entonces podéis dar al pause y hacer este ejercicio para que después podamos corregirlo. Pues bien, chicos, entonces aquí vamos a ver. Yo voy a poner los pronombres correctos y después leo cada una de las frases, ¿vale? Entonces aquí, la letra A, yo tenía yo. Aquí también tengo yo. Después, la letra C, tengo ella. La letra T, tengo mi. La letra E, nosotros o nosotras. La letra F, tengo usted y tengo yo. E la letra G, tengo ti. Ok? Então, vamos ler. Ayer eu fui a comprar. Aqui, né, você não precisaria usar o me fui, né, não necessariamente, porque geralmente me fui tem um significado de, eu fui embora. Nós vamos ver isso depois também. Mi hermana tiene 3 años más que yo. Então, para falar de comparações, eu também uso estes pronombres que são personas, ¿verdad? Depois, ella es una chica estupenda. Então, também, para identificar alguém, pronombre sujeto, como aqui. Este regalo é para mim? Então, acompanhado aqui de uma preposição para, o yo acabou virando mi. La letra E. A nosotros nos gustan los deportes. Aqui, acompanhando uma preposição a, eu usei o nosotros para dar uma ênfase, que somos nosotros, porque eu digo nos gustan, verdade? Se fosse ella, seria a ella le gustan, ok? La letra F, ¿es usted el señor Gómez? Então, para perguntar, para identificar realmente, eu uso usted. E aí, para responder também, se sou eu, identificando ali a pessoa realmente, usando o pronombre sujeto. E aqui, por último, com a preposição de, eu utilizo el ti. Então, eu não digo me acuerdo mucho de tu, eu substituo esse tu por ti, ¿ok? ¿Sí? Pues bien, tenemos un ejercicio más entonces ahora para elegir el pronombre personal a tono correcto, o sea, necesariamente acompaña un verbo. Damos al pause para hacer el ejercicio entonces. Bueno, volvemos aquí para corregir el ejercicio 2. Entonces, yo voy a poner aquí los pronombres siempre, aquí el me, en primer lugar, después la, después los,
La letra D tenemos la letra E tenemos le y se lo, y después la letra F nos. Vamos a ver por qué exactamente. Las cerezas me gustam muito. Aqui eu coloquei um me porque eu disse que quero dizer que eu gosto muito de cereja. Nesse caso, vocês poderiam ter colocado vários outros. Te, le, nos, os, les. Aqui, independente, se vocês mudassem o pronome, vocês só iam mudar a pessoa que gosta na frase. Então, qualquer um desses aqui estaria correto, tá? Eu escolhi o me, mas se vocês colocaram nos, tá tranquilo também. Se colocaram le, também tá correto. Vocês só vão alterar a pessoa que gosta de cereja aí. La letra B. ¿Has traído la revista que te dejé? Sí, la he traído. Então, aqui eu utilizei la, porque eu estou substituindo o quê? La revista. Ok? Objeto directo. ¿Dónde has dejado los zapatos? Los he dejado en el dormitorio. Aqui eu substituí los zapatos, plural masculino, por los. Então, aqui também, objeto directo. La letra D. ¿Has vuelto a ver a tu amiga de la escuela? Sí, la vi hace una semana en la calle. O verbo ver precisa, então, de preposição só quando eu estou falando de pessoas. Por isso eu disse a tua amiga. Mas ele é objeto directo, por isso lá. La vi hace una semana en la calle. La letra E. ¿A quién le has dado el ramo de flores? Se lo he dado a mi madre. Aqui o verbo dar, então, dar a alguém, para alguém, a algo também. Então, precisando dessa preposição, eu tenho o objeto indireto. E aqui eu usei o le para me referir à pessoa. Aqui, se lo he dado a mi madre, por quê? Porque aqui, se eu utilizasse le, lo, ia ficar a repetição do som do L. Como nós vimos, para que isso não aconteça, eu substituo o le por se, ok? E na letra F, nos dieron um prêmio. Então, eles nos deram um prêmio, poderia ser me dieron um prêmio, le dieron um prêmio. Aqui também, como no primeiro caso, vocês alterando o pronome, vocês só alterariam então a pessoa que recebeu o prêmio, ok? Sim? Pues bien, chicos. Y por último, entonces, un tercer ejercicio un poco más complejo. Tenéis que redactar las siguientes oraciones sustituyendo esta parte por um pronombre que corresponda. Então, tudo que está aí destacado, eu quero que vocês substituam por um pronome, tá? Então, vamos a ver. Não é necessariamente lo, lá, pode ser nosotros, vosotros, ellos, tá? Vocês vão ver o que vai ficar melhor em cada frase, o que é que cada frase pede. Nem sempre vai ser um pronome de objeto, pode ser pronombre sujeto, ok? Entonces, damos al pause para hacer el ejercicio. Bueno, aquí la letra A yo digo así. Tú y tu padre siempre vais a correr los sábados. Olha esse vais aqui. Se eu estou falando você e seu pai, então eu estou falando de vocês. Esse vais aqui me diz a respeito a vosotros. Então, eu digo assim, vosotros siempre, e aí a frase continua igual, tá? Vosotros siempre vais a correr los sábados. Era esta a respuesta correcta para la letra A. La letra B. Ayer comprei um regalo para Carmen e Lola. Então, aqui, eu poderia fazer de duas formas. Eu poderia dizer assim, ayer comprei um regalo para ellas. Então, eu poderia dizer, ayer comprei um regalo para ellas. Então, aqui eu repeti a frase inteira e substituí Carmen e Lola por ellas. Mas eu poderia substituir também por les. Então, aqui, como eu conjuguei o verbo, eu diria, ayer les comprei um regalo. Ayer les comprei um regalo. Ok? Então, essas duas formas aqui estariam corretas. Depois, a letra C. Han dado a Fernando el primer premio. Então, aqui, a ele ou para ele, eu posso substituir também
le han dado el primer prêmio. Por que o le veio antes? Porque eu conjuguei o verbo, não é? Tá no passado, então le han dado. La letra D, he dicho al fontanero que venga esta tarde. Vai ser o mesmo caso do anterior. He dicho para él, a él. Então, le he dicho que venga esta tarde. Como aqui eu também conjuguei, o verbo está no passado, o pronome le, que substitui al fontanero, veio antes, tá? Dame el cuaderno, por favor. Eu substituo el cuaderno por lo. Então, aqui eu vou dizer dámelo, por favor, tá? Como eu falei, fiquem atentos ao som. Dámelo, esse dá fica mais forte. Portanto, eu coloco aqui 1, 2, 3, um acento, não é? Después, la letra F, la semana pasada vi a Roberto en el concierto. Entonces aquí yo puedo decir que la semana pasada lo vi en el concierto. Lembrando que o verbo ver não precisa necessariamente de preposição, mas tem com pessoas, ver a alguém. Então aqui eu poderia substituir Roberto por lo. Se a pessoa é leísta, se é um espanhol, por exemplo, ele acaba substituindo esse lo por le em alguns casos. Então, le vi en el concierto também estaria correto. No caso do homem, se fosse uma mulher, se utiliza sempre la vi en el concierto. ¿Ok? ¿Sí? Vale, chicos, pues bien, entonces terminamos nuestro repaso acerca de los pronombres y la clase próxima vamos a ver entonces un repaso de otro tema, ¿vale? Hasta luego, chicos.